Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai dar continuidade na parte 3, tá? De razão e proporção. Vejamos que nós fizemos algumas questões, falamos das propriedades, e hoje a gente vai trabalhar mais algumas partes de atividade. Tudo bem? Então vamos aos slides. Então olha só, pessoal. Então vamos aí começar na primeira questão, né? Essa questão é a questão 15, está no livro do primeiro ano, a prova Enem, da página 168. Como a gente está observando, observe sempre, tá, o desenho. Vai dizendo. O nanofio é um feixe de metais semicondutores usualmente utilizado na fabricação de fibra óptica. A imagem ilustra sem escala as representações das medidas dos diâmetros de um nanofio e de um fio de cabelo, possibilitando comparar suas espessuras e constatar o avanço das novas tecnologias. Então vamos ver aí. Observe bem, tá? A gente pensa assim que é um arame, uma bola, mas não. Nós estamos trabalhando aí com o diâmetro do fio de cabelo. Observe que no primeiro momento nós vamos trabalhar com notação científica. Ele vai estar representado o diâmetro de 10 elevado a menos 9 metro. Tá? No próximo ele vai estar aqui, ó, fio de cabelo. O diâmetro dele vai ser 6 por 10 elevado a menos 5 metro. Então pode observar que ele vai ser fácil de ser entendido. Tudo bem? Então lá, continuando. Olha o que diz o comando da questão. O número que expressa a razão existente entre o comprimento do diâmetro de um fio de cabelo é o de um nanofio E. Então observa bem. Nós temos aí sempre as expressões que ele vai dizer 6, tá? Por 10 elevado a menos 14 e assim as outras alternativas. Então vamos à resolução. Observa bem como é bem simples. Vamos ver como isso funciona fazendo este cálculo bem passo a passo. A razão entre o comprimento do diâmetro de um fio de cabelo e o de um nanofio é. Então observa aí, tá? Que agora vamos começar o que ele estava representado lá no desenho. 6 vezes 10 elevado a menos 5 dividido por 10 elevado a menos 9. Então a gente pode observar como ele vai ser usado. Então vamos lá. Então observa aí. 6 vezes 10 elevado a menos 5. O 10 de baixo, a gente vai ter que achar uma numeração para multiplicar por ele. Ou seja, a gente vai achar o próprio número 1. O número 1 multiplicado pelo 10 vai ser ele mesmo. Então foi só o que foi acrescentado aí. Tudo bem? Então vejamos lá. Agora vamos fazer a separação entre eles. Tá? Só separou as frações. 6 sobre 1 vezes, né? O 10 elevado a menos 5 sobre 10 elevado a menos 9. Aí agora nós vamos fazer o quê? Mexer com os expoentes, tá? Conserva o primeiro e o segundo nós vamos inverter. Ou seja, ele vai passar por um sinal positivo. Só como estamos trabalhando nessa situação, eu vou fazer o seguinte. Vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 5. Observa que na divisão, ele vai colocar de novo menos, entre parênteses, menos 9. Tá? Que é para tornar o segundo expoente positivo. Então, olha aí. Menos com menos vai dar mais. Então, aquele 10, ele vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 5, mais 9. Nesse caso aí, usa
o sinal do maior. 9 menos 5, 4. Não é isso? Então, ele vai ficar 6 vezes 10 elevado a mais 4, ou seja, a 4. Certo? Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra D. Vamos à próxima questão. Questão de número 74, livro do primeiro ano, a prova Enem, página 184. Diz o seguinte: em uma embalagem de farinha, encontra-se a receita de um bolo, sendo parte dela produzida a seguir. Então, vejamos aí que nós vamos ter os ingredientes em 2 pontos. Vamos ao primeiro. 800 gramas de farinha, equivalente a 5 xícaras. 24 gramas de fermento biológico, equivalente a 3 colheres de medidas. Possuindo apenas a colher de medida indicada na receita, uma dona de casa teve que fazer algumas convenções para poder medir com precisão a farinha. Considere que a farinha e o fermento possuem densidades iguais. Cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres de medidas? Então, olha aí que nós vamos ter 5 alternativas. Quando a gente olha uma questão dessa, pessoal, a gente pensa que a questão ela é complexa, mas não, ela é simples. Nós temos que sempre olhar as medidas, como elas estão sendo feitas, como a pessoa vai ter que usar. Tudo bem? Então, eu vou mostrar passo a passo para você observar como a questão é fácil. Tudo bem? Então, vejamos. Olha aí. Uma xícara vale o quê? 800 dividido para 5, que é igual a 160 gramas, né? E uma colher de medida equivale a 24 sobre 3, que é igual a 8 gramas. Sendo assim, uma xícara vale 160 dividido para 8, igual a 20 colheres de medida. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra E, certo? Então, vocês observaram que não tem um grau de dificuldade. A gente tem que sempre estar atento àqueles detalhes que a questão indica. Ela indicou, não tem como errar. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que é que ela diz aí no comando? Observou que ela fala de 800 gramas de farinha, que equivale a 5 xícaras? Observa que esse 800 e os 5 vão trabalhar junto. O 24 vai trabalhar com quem? Com o 3. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente já pode observar que o trabalho vai ser simples. 800 dividido para 5, que dá 160. E o 24 dividido para 3, que dá 8. Então, aí fica fácil. Tá? Vamos lá. Continuando, nós temos uma próxima questão, que diz o seguinte. Em uma maquete de um condomínio, um de seus prédios de 80 metros de altura está com apenas 48 centímetros. A altura de um outro prédio de 110 metros nessa maquete, mantida as devidas proporções em centímetro, será de quanto? Então, olha aí. Quando a gente fala trabalhar essas maquetes, a gente tem que sempre prestar atenção às medidas, tá? Porque às vezes a gente trabalha com escala. E trabalhando com escala, a gente tem que saber qual tipo de escala a gente vai trabalhar. Tudo bem? Mas nesse caso a questão também é muito simples. Então, olha aí. 48 centímetros, né? Vamos usar aí uma regra de 3 bem simples para resolver ela. 48, né, sobre 80, que é igual a x sobre 110. Então, aí fica fácil. Nós multiplicamos aí os meios pelos extremos. Ou seja, 80x é igual a 110 vezes 48. X é igual a 5.280 dividido para 80,
x é igual a 66 centímetros. A altura de um outro prédio de 110 metros nessa maquete, mantida as devidas proporções em centímetro, será de 66 centímetros. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra C. Vamos a uma outra questão. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodado e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque, tá, da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecer, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento, para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litros que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja o suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. Então, observa aí que nós temos que estar sempre atento. Ele tem uma quantidade de gasolina, ele quer ter uma viagem tranquila, porém, ele só quer fazer 2 paradas. Tudo bem? Uma na ida e outra na volta, justamente no mesmo posto. Só que nessa trajetória, a gente tem que ver o que ele tem e o que ele vai consumir. Tudo bem? Então vamos lá, mostrar como é simples. Então olha aí, sabemos que 100 km consome 5 litros de gasolina, certo? Logo serão consumidos 100 dividido para 5, que é igual a 20 litros por quilômetro. Para fazer 420 km, é necessário um total de 420 dividido para 20, que é igual a 21 litros. A capacidade do tanque é de 22 litros. Então, 22 menos 21 é igual a 1. Logo, sobrou 1 litro. O que nos interessa é o combustível necessário para que ele ande os 80 quilômetros restantes, mais 200 quilômetros dentro da cidade e os 80 quilômetros na volta. Ou seja, um total de 360 quilômetros. Então, aí a gente vai ver, 360 dividido para 20 é igual a 18 litros. Como restou 1 litro, então é necessário que ele abasteça no mínimo 18 menos 1 é igual a 17, seja 17 litros. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra C. Certo, pessoal? Então, nesse caso aí, a gente percebeu que não é tão difícil como mostra a questão. Muito bem elaborada. E a gente olha assim, nossa, não dá para fazer. É difícil. Mas não. Se observar bem, ela é uma coisa simples. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.